Quais são as fraquezas do diabo? A primeira fraqueza do diabo é a oração do louvor, porque ele não suporta o louvor a Deus por algo muito simples. Lúcifer, ou portador de luz, transformou-se em Satanás, exatamente por não querer louvar a Deus. Isso é óbvio. Portanto, o louvor para ele é muito forte e pesado. Se nós queremos lutar contra o diabo, não temos outra coisa a fazer senão começar a louvar ao Senhor. Se você conhece uma pessoa que precisa de ajuda, nem sempre é necessário que você faça orações de libertação por ela. Se existe um grupo de irmãos que rezem juntos, comece a louvar a Deus, ignorando o inimigo, e o louvor o incomodará de tal modo que ele fugirá. Uma pergunta muito comum nos dias de hoje: por que o diabo se apresenta mais hoje do que nos tempos passados? Houve um tempo em que ele trabalhava escondido, ele era ignorado por todos. Até pouco tempo existia pouquíssimos ou quase nenhum exorcista. Não porque não existissem pessoas que precisassem ser exorcizadas, mas porque ninguém percebia essa necessidade. Hoje é muito diferente. Estamos passando por tempos difíceis. Então, qual é a razão do diabo parecer muito mais ativo nesses últimos tempos? Começou-se a falar mais nele, primeiro por meio dos pentecostais, depois pelos evangélicos e seguido pela renovação carismática católica. O demônio não suporta o louvor. Isso poderia ser especificado com um rato escondido em um buraco. Você joga água quente lá e, não podendo aguentar, ele é obrigado a sair. O louvor faz isso, faz com que o inimigo saia do buraco aonde ele se esconde. Toda a luta que o diabo trava hoje não é porque ele está mais forte do que antes, mas provavelmente porque está mais fraco. Graças a todo o louvor feito especialmente em grupos de oração e por meio desses movimentos espirituais, em particular o movimento carismático, o maligno perde o controle e não sabe o que fazer. Hoje estamos aqui, conversando, eu aqui falando com você, você ouvindo esse vídeo, e está acontecendo nesse exato momento uma guerra espiritual para saber com quem vai ficar a sua alma. A gente não vê, é invisível, mas a luta existe. O bem e o mal lutando, um para te condenar e o outro para te salvar. Então invoque todos os dias o seu santo anjo da guarda, reze o terço, o santo rosário se for possível, e coloque muitos louvores. Louve a Deus pela oração, pelo santo terço, pelas músicas. Por essa razão nós temos que continuar a luta em meio do louvor. A segunda coisa que o diabo teme é a obediência, porque ele é desobediente. Dessa forma, tudo o que ele sugere continuamente é a desobediência, a revolta, a murmuração. A terceira coisa também temida pelo diabo é a humildade. Ele sugere o poder, a ambição, a arrogância. No fim das contas, ele é aquilo que é, o Satanás, porque queria ter o poder. Ele queria ter poder, ser tão poderoso quanto Deus. Certa vez, um exorcista fez uma pergunta para ele: por que você tem pavor de Maria? E ele disse: eu tenho pavor daquela mulher, da sua grande humildade e obediência. A humildade é uma virtude que o inimigo de Deus teme mais do que a nós, porque essa virtude vai contra a natureza dele, pois ele é soberbo, orgulhoso, poderoso e faz o que quer.
e a humildade vai contra isso.